Boa noite a todos. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a esta casa, a vocês, aos cantores, à banda, à diretoria dessa casa e à diretoria espiritual dessa casa, por me dar a oportunidade de falar um pouco aqui para vocês na noite de hoje. Espero que vocês estejam me escutando bem. Bom, a palestra espírita, como qualquer outra palestra, é um momento de reflexão profunda. Antes da palestra espírita, nós realizamos sempre essa harmonização. Todos os templos, em todas as cidades praticamente, realizam uma música, uma dança, uma apresentação, para realizar conseguir efetuar uma harmonização, trazer um equilíbrio de algum momento para nos prepararmos para uma reflexão. Essa reflexão, eu sempre digo que é importante nós transportarmos para a nossa semana, para o nosso mês, para a nossa família, para os parentes, para os que estão próximos, no trabalho. É sempre importante conectar com algumas reflexões que nós vamos trazer aqui, durante a semana, no trabalho, enfim, nesses vários locais que eu aqui citei. Por que isso? Porque aproveitar bem uma reflexão profunda, ela é uma oportunidade única. Nós não estamos aqui apenas para tomar um passe, que é muito importante, e realizar um processo de cura. A cura já começa nesse momento. No momento que nos conectamos com Deus, que nos conectamos todos nós aqui numa reflexão mais profunda, já estamos sendo tratados, com certeza. E o que eu tenho para dizer hoje para vocês é um pouco em torno do nosso chamado para uma vida espiritual. Eu costumo dizer que antes de um chamado existe uma coisa chamada intuição do dever. Todos nós, de alguma forma, nascemos, morremos e voltamos a nascer. Essa é a lei, dizia Allan Kardec. Este é vamos dizer assim, o refrão espírita mais conhecido. Nascer, morrer, renascer. Esta é a lei. Quando renascemos, nós trazemos conosco, no profundo, no mais fundo da nossa consciência, uma intuição do dever. Nós não trazemos uma recordação muito clara das vidas anteriores, nem do que nós passamos lá no outro plano durante esse momento depois da morte. Por que nós não trazemos? Por que nós esquecemos? Este é um momento importante dizer isso. O esquecimento é uma das maiores dádivas de Deus. Imaginem muitas situações que, se nós lembrássemos, não haveria como uma convivência familiar, por exemplo. Como é que a família ia sobreviver, ou viver, ou se relacionar, sabendo que ali naquele núcleo familiar, existem pessoas que no passado tiveram desafetos profundos. Como é que nós poderíamos imaginar uma mãe embalando uma criança no colo, recebendo uma criança, sabendo que aquela criança que vem ali no seu colo, que ela está recebendo, foi um antigo inimigo que agora ela tem que amar, aprender a amar. Como isso seria possível? Uma das maiores críticas que se faz às vezes ao espiritismo é uma coisa muito simples, mas por que nós devemos esquecer o passado? Por que o nosso cérebro apaga as nossas memórias anteriores de outras vidas? Justamente por isso, é uma nova chance de recomeçar do zero, é um papel em branco que Deus nos dá para reescrevermos a nossa história. Então nesse papel em branco você vai reescrever a sua história. Mas existe uma coisa que nós trazemos, nós não trazemos uma lembrança muito clara das outras vidas, mas tem uma coisa que nós trazemos, chama-se a intuição do dever. Todos nós, ou na grande maioria, temos uma intuição profunda de que nós devemos fazer, em algum momento da nossa vida, temos alguma missão, algum projeto, alguma coisa que vai nos transformar. Muitos já devem ter passado por essa experiência. Porque nós temos um projeto de vida, cada um de nós somos um projeto muito especial. Não existem duas pessoas iguais. Deus nos dá também na sua maravilhosa criação
essa possibilidade de sermos, cada um de nós, um projeto. Até mesmo, imaginem os irmãos gêmeos, idênticos, mais perfeitos. Eles têm diferenças incríveis. Existem livros que falam sobre isso, as diferenças de temperamento, de personalidade, são muito diferentes. Apesar deles terem a mesma família, os mesmos genes, eles têm temperamentos, personalidade, tendências, uma série de coisas muito diferentes. E até mesmo doenças diferentes. Então, essa intuição do dever que nós trazemos, é uma coisa que nós devemos estar vigilantes e atentos na nossa vida. Porque em algum momento, nós vamos ser chamados. Em algum momento nós vamos ter um chamado. Vai surgir alguma coisa assim na nossa vida, que vai ser o momento da virada. Nós devemos estar muito conscientes e vigilantes para esse momento. Um momento que eu diria assim, de vida espiritual. Que vai chegar em algum momento em todas as nossas vidas. É claro, eu não estou falando aqui de pessoas que já vêm com uma missão muito específica. Todos nós conhecemos, por exemplo, quem gosta de ler a vida dos santos, eles já vêm com uma vida, já muitos deles tiveram momentos, desde jovens, que já entraram para os seus respectivos ordens, né? Religiosas, já se dedicaram à igreja durante muito tempo. Mas nós temos também grandes episódios na história de viradas, momentos em que a pessoa foi chamada. Vejam a história de Paulo de Tarso. Eu me chamo Paulo de Tarso também, costumo dizer assim, me chame de Saulo, porque eu não estou nem anos-luzes do Paulo de Tarso. Mas Paulo de Tarso, que se chamava Saulo, nasceu na cidade de Tarso, na Itália. Por isso ele chama-se Paulo de Tarso. Era comum na Itália, como é comum em muitos países, você dá o sobrenome para o local onde você nasce. Tem outros países, por exemplo, que o sobrenome é a profissão. Na Alemanha, por exemplo, o sobrenome é carpinteiro, o fulano é João, o pedreiro. Então lá os sobrenomes são, atribui-se a uma profissão. E na época de Paulo, o que se atribuía era o nome das cidades, ele era da cidade de Tarso. Ele tinha um fundamento judaico, ele era um profundo conhecedor da lei judaica. E ele, então, levava muito a ferro e fogo a lei judaica. Perseguia os cristãos. E em algum momento, na estrada de Damasco, ele fica cego. Ele ouve Jesus. E esse é o momento do chamado. É aí que ele desperta. Então, nem sempre a pessoa, desde jovem, desenvolve um sentimento religioso, uma estrada bonita, linear, bonita, mas existe um chamado em algum momento das nossas vidas. E outra coisa interessante é que nós somos preparados para esse momento, muito durante o sono. Então, chegando uma época do nosso chamamento espiritual, a que nós devemos nos dedicar a alguma coisa, e esse chamamento espiritual não é nada especial, uma grande missão. Esse chamamento espiritual pode ser constituir uma família, realizar uma profissão, escolher uma profissão, trabalhar pelo próximo. Diversas coisas constituem esse chamado espiritual. Então, não é especificamente uma grande missão, um grande momento, mas são coisas muitas vezes simples. É por isso que mesmo escolher uma profissão, constituir uma família, tem que ser um momento de grande reflexão e de muito cuidado. Para que nós possamos, porque tudo isso já é muito bem planejado lá do outro lado, antes da gente reencarnar. Tudo é muito bem planejado. Apenas alguns casos em que acontece uma reencarnação, que nós chamamos de reencarnação compulsória. Pessoas extremamente rebeldes, que não aceitam a Deus, não aceitam a vida, não aceitam nada. Então o planejamento é feito compulsoriamente. Ele vai reencarnar numa situação dramática, em que vai se dever a ele a sua própria modificação, a sua transformação ao longo dos anos. O fato é que esse sentido que nós devemos ter, essa intuição do dever, nós devemos estar muito vigilantes e sermos muito cuidadosos
em relação a isso. Jesus, em uma das suas parábolas, ele fala do chamado espiritual. Ele fala quando ele fala do pai que sai para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Então ele sai para chamar. Veja bem, o pai é Deus. Ele sai pela madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. O que seria sair para assalariar? É o chamado espiritual. Então ele vai nessa parábola desenvolvendo Jesus, ele encontra essa oportunidade de nos lembrar, de nos falar que todos nós temos esse chamado. Então ele fala que ele sai na primeira hora e ele encontra trabalhadores que ele recruta para o seu trabalho na madrugada. E oferece a eles o trabalho na vinha durante o dia todo por 1 denário, que era uma moeda da época. Depois ele sai na terceira e na sexta hora e também encontra outros trabalhadores, que somos nós. Nós podemos compreender essas terceiras e sextas horas como vidas anteriores nossas. Nós estamos sendo chamados há muito tempo e muitas vidas para a existência espiritual. E a existência espiritual não é se tornar espírito. A existência espiritual é ter, acima de tudo, propósito e sentido na vida. Essa é a vida espiritual. Se eu tenho um propósito, esse meu propósito é constituir família, educar meus filhos, dar a eles um sentido religioso, a presença de Deus, a presença divina de Deus. Dentro do possível, nós sabemos que muitas vezes acolhemos no nosso lar espíritos rebeldes, né? Que não aceitam, não tem problemas, vamos cumprir o nosso dever. Então nós somos chamados na terceira hora, lá atrás, fomos chamados na sexta hora, como o pai que saiu na madrugada para assalariar os trabalhadores na sua vinha. Fomos chamados lá na sexta hora, falhamos muitas vezes. Depois na nona hora, até que chega a 1/10 hora. Na 1/10 hora diz Jesus na parábola que ele sai novamente e vai até os trabalhadores e pergunta: por que vocês estão aí sem trabalhar? Vocês vejam que Jesus pergunta assim: por que vocês estão aí sem trabalhar? E aí eles respondem a Jesus: estamos aqui porque ninguém nos recrutou. Ninguém nos chamou para trabalhar na sua vinha. Com isso Jesus está querendo dizer daquelas almas, e que são milhões de almas, que ainda permanecem, têm boa vontade, estão aptos para trabalhar, estão preparados para trabalhar, não são preguiçosos para as realizações espirituais, para a caridade, para o amor, para o respeito mútuo, para o bem comum da sociedade. Eles têm o respeito, têm a boa vontade, mas ainda não foram chamados para uma causa maior. Essa causa maior é justamente esse momento que é o chamado espiritual, que nós devemos estar sempre muito atentos. Então nessa 1/10 hora, ou 11ª hora, Jesus encontra esses indivíduos e pergunta por que eles ainda não foram chamados. Eles são então chamados e trabalham no final do dia, nas últimas 2 horas. Quando já estão bem no final do trabalho, então ele os chama e eles realizam o trabalho com muito esforço e de uma forma bastante adequada. Bom, ao final do dia, nessa parábola, o Senhor, o pai de família, chama todos os trabalhadores. E primeiro ele chama o encarregado e fala: pague primeiro 1 denário, o mesmo valor que ele ia dar para os que trabalharam o dia todo. Pague primeiro para aqueles que foram os últimos, esses que foram a 1/10 hora. Eles chegam e recebem. Posteriormente vem aqueles que trabalharam desde cedo, que suaram, né, que trabalharam na vinha o dia todo, e recebem também o mesmo valor. E aí eles ficam de uma certa forma revoltados com aquilo. Bom, nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos o mesmo valor que aqueles que trabalharam apenas 2 horas. E aí o dono da vinha diz: eu combinei com vocês aquele valor, e a mim me convém pagar a mesma coisa para esses que trabalharam na última hora. Jesus está aqui fazendo uma referência simbólica ao amor e à misericórdia de Deus. Deus não tem por que
dar um tratamento diferente para nós que somos seus trabalhadores e que aceitamos trabalhar no serviço espiritual, termos propósito, sentido na vida, desenvolvermos nossos vários sentidos espirituais, não tem por que dar um pagamento diferente. Mesmo porque nós temos que ver que o tempo praticamente, a física hoje diz que o tempo não existe. O que não existe é a eternidade. É uma realidade que não se conta o tempo, 2 horas, 12 horas, 6 horas. A realidade última da vida, do tempo, do espaço, do universo, é uma realidade atemporal, não tem tempo. Então Jesus está sendo muito profundo nessa sua parábola. Então dessa forma, ele vai acabar dizendo o seguinte, que os últimos serão os primeiros. E os primeiros trabalhadores serão os últimos. Aqui ele está fazendo uma referência àqueles primeiros que se revoltaram, que não aceitaram trabalhar por mais tempo. A doutrina espírita vem dizer também que esses primeiros, possivelmente aqui, que realizaram os primeiros trabalhos espirituais aqui na Terra, se referem a Moisés, aos profetas, todos aqueles primeiros patronos das igrejas no início, todos eles são os trabalhadores da última hora. Trabalhadores da primeira hora. E nesses tempos nossos, mais de 150, 200 anos, os trabalhadores da última hora somos nós, aqueles que trabalhamos em muitas vidas e nos recusamos a nos melhorarmos, a nos aperfeiçoarmos. Então, essa parábola de Jesus, quando ele chama os trabalhadores, ele faz uma referência a esse nosso assunto de hoje, que é o chamado. Eu poderia dar um grande exemplo para vocês, se vocês me permitem, contar aqui a história de uma pessoa que teve um chamamento muito especial. Eu já falei aqui de Paulo de Tarso, que depois vocês conheceram como Paulo, escreveu vários capítulos da Bíblia, Atos de Apóstolos, aí vários capítulos muito importantes no seu trabalho, tendo feito uma missão incrível na sua época. Mas, no século XIX, nós temos um grande escritor russo, chamado Leon Tolstói. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Leon Tolstói, ele foi um aristocrata, daquelas pessoas muito ricas na Rússia. A Rússia da época tinha um comportamento muito aristocrático. A maioria das pessoas simples do campo que faziam, cultivavam a cevada, o trigo e vários outros grãos, eles não tinham oportunidade de estudo, de se aperfeiçoar. Eles trabalhavam no campo de maneira muito simples. E os aristocratas, eles simplesmente se divertiam, tinham uma vida sem trabalho, porque era uma coisa terrível. Era considerado um defeito um aristocrata trabalhar. Vocês imaginem isso, as pessoas que tinham muito dinheiro, não se trabalhava. Essa conquista do trabalho foi uma coisa do século XIX para o século XX, que todos nós começamos a aprender a trabalhar. Antes do século XIX, era muito comum que aristocratas, lá no período medieval, em Roma, os patrícios não trabalhavam. Quem trabalhavam lá? Os escravos. Os escravos eram que trabalhavam. Então essa questão do trabalho, de todos nós trabalharmos, pasmem vocês, mas isso é uma coisa relativamente nova. Na época desse escritor que eu estou falando para vocês, do Leon Tolstói, no século XIX, ele era um desses aristocratas, muito ricos, herdou muitas fazendas, muitas coisas. Até que um belo dia, ele tem escrito grandes livros, ele escreveu, vocês podem ter assistido já um filme chamado Ana Karenina, é um livro dele. Tem um outro livro famoso chamado Guerra e Paz, que são 2 volumes enormes. Inclusive, eu acho que ele fazia esses tipos de livros muito grandes como se fosse uma encomenda para a aristocracia. Porque as pessoas não faziam nada, tinham que passar lendo livros enormes. Elas não tinham uma oportunidade de trabalho, uma vontade de trabalhar, de se realizar, apenas curtir a vida. Bom, esse escritor, em uma determinada época da sua vida, ele teve um chamamento espiritual. Ele começou a se transformar, começou a pensar em Jesus, ter momentos de introspecção, de isolamento, de silêncio. E ele começou a questionar aquela vida aristocrática das pessoas. E ele começou, então, a escrever. Muitos dos seus textos foram depois banidos da antiga Rússia. Foram proibidos. Ele, inclusive, ele foi
eu não me lembro da a palavra, quando a igreja acaba expulsando você da igreja. Me fugiu a palavra agora. Como? Alguém falou aqui. Ele acabou sendo expulso da igreja ortodoxa russa e ele prosseguiu nessa sua vida como escritor, mas escrevendo a partir daí obras cristãs. Ele fez essa transformação. Ele recebeu esse chamado e ele fez essa transformação. Em 1910, quando ele faleceu, ele ficou sabendo que ele tinha sido uma das pessoas que acompanhava Jesus naquelas multidões enormes. Ele tinha um grande amigo, quando em vida, chamava Boris. Esse Boris o recebeu quando ele faleceu. E o Boris o esclareceu: olha, você teve esse despertar durante a sua vida, porque em alguma vida na época de Jesus, você estava lá na multidão. Você era uma daquelas pessoas, milhares de pessoas que assistia os sermões de Jesus. Você era uma daquelas pessoas que seguiam Jesus. Você ficava fascinado com aquelas ideias, mas você não praticou, você não levou aquilo adiante. Você não desenvolveu em você um sentido maior, um propósito maior de vida. Então você praticamente foi levando as suas vidas, de uma forma bastante longe da vida espiritual. Agora, nesse momento, nessa sua última vida, você teve esse despertar espiritual. Então ele acaba tendo, lá no século XVIII, ele desperta e ele se transforma numa pessoa simples. Para vocês terem uma ideia, ele tentou vender as suas fazendas, mas a sua família foi muito contrária. Ele se vestia como um mujik. Um mujik era como uma espécie de trabalhador simples na época na Rússia. Eles usavam um vestido comprido, uma roupa de pano simples, e amarravam aqui uma corda, como se fosse um freio. Então o mujik ia com a enxada para o campo, então ele começou a ir para o campo com essas pessoas. Eles criaram uma escola, a sua esposa ajudava muito, Sofia. Eles criavam nessas suas mansões no campo, eles criavam escolas. Então isso é um exemplo de despertar que aconteceu com um grande escritor, uma grande pessoa, um grande personagem do século XIX. Hoje, se vocês forem em qualquer grande livraria, uma livraria, vocês vão encontrar. O próprio Leon Tolstói, depois que faleceu, que foi recebido, e que ele ficou sabendo que ele tinha sido uma daquelas pessoas na multidão de Jesus, ele percebeu o quanto de oportunidade que nós temos e desperdiçamos em muitas vidas. E aqueles seus tratados, aqueles livros que ele escrevia para a população, que eram romances, Você sabe que muitas pessoas no século XIX liam esses romances, romantizavam a sua vida e acabavam se suicidando. Muitas mulheres liam aqueles romances extremamente longos, e aquilo ia causando como se fosse um quadro hipnótico. E as pessoas então desenvolviam paixões, relações tumultuosas, relacionadas ao vício. Então acabou que suas obras levaram muitas pessoas à morte, pelo suicídio. Ele se arrependendo depois de morto, depois de falecido disso, ele começou a psicografar livros. E existem muitos livros psicografados. É possível que aqui na biblioteca vocês encontrem alguns livros dele, do Leon Tolstói. O fato foi que a partir daí ele começou a acompanhar muitas pessoas no século XX, esse despertar dele. Nós não sabemos se até hoje se ele já está reencarnado ou não, mas foi um grande personagem que teve um despertar importante. Então nós precisamos buscar esse momento nas nossas vidas, esse chamado, ficar vigilantes e atentos para tudo. Uma forma de se fazer isso é estar sempre em reflexão e a oração, usar a oração como um meio de conexão. Ouvir, prestar atenção nos nossos sonhos, nos avisos que nós temos para esses momentos. Todos nós sabemos então, como nós nascemos, morremos e reencarnamos, que temos essa trajetória, temos esse caminho já planejado nas nossas vidas, na grande maioria das vezes. E aí nós precisamos olhar com muito carinho esses momentos da nossa vida. Agora, se nós de alguma forma perdemos tempo em relação a isso, esse é um momento que nós ainda podemos recuperar de alguma forma. Se nós perdemos uma chance, fomos chamados de alguma maneira, percebemos que fomos chamados e perdemos uma chance, é sempre importante rever, repensar e ver se é possível reconsiderar, refazer aquela oportunidade. O fato é que não devemos desistir.
Devemos sempre continuar. Nós precisamos ficar muito atentos, porque existe um autor chamado Humberto de Campos, que certa vez disse uma coisa muito interessante. Frequentemente eu penso sobre esse texto. Ele nos fala o seguinte: Deus, na sua misericórdia infinita, está sempre nos apoiando. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Ele nos apoia quando caímos, nas surpresas da vida, quando estamos doentes. Muitos de nós temos oportunidades de cura, quando temos fé profunda. Jesus veio demonstrar isso, né? Quando nós precisamos de uma situação, quando oramos, temos muitas coisas que somos apoiados por Ele. Quando morremos, temos uma nova oportunidade de renascer. São muitas oportunidades. Deus está sempre nos dando essa chance infinita de nos refazermos. Mas o fato é que precisamos prestar atenção. Existe apenas uma coisa que talvez Deus não possa nos ajudar. Uma coisa. Existe um fato que talvez Ele não consiga nos ajudar, que é o tempo perdido. Aquele tempo que nós perdemos no dia a dia é um tempo desperdiçado, que Ele não pode fazer nada. Então vamos levar para casa essa mensagem de que, em primeiro lugar, todos os dias devemos estar muito ativos, permanentemente pensando e orando, para que o dia que chegar esse nosso momento, nós possamos estar aptos a realizar um trabalho espiritual. Seja pela oração, seja cuidando dos netos. Se nós não tivermos, muitas vezes, um cuidado pelos filhos que nós gostaríamos, podemos manifestar isso através dos netos, através dos familiares, dos filhos. Sempre há oportunidade de realizar. E precisamos estar muito atentos para isso, para esse chamado espiritual. Então eu espero que hoje nós possamos refletir profundamente sobre essa pequena reflexão que eu quis aqui nos alertar, e eu me incluo entre elas, porque eu estou frequentemente cuidando dos meus sonhos, percebendo se existe ali algum alerta, algum chamado para uma realização. Precisamos desenvolver essa nossa intuição profunda, especialmente a intuição do dever que nós devemos ter, porque nós trazemos essa intuição, ela é muito forte, nós sabemos o que devemos fazer. Podemos nos lembrar das nossas vidas anteriores, mas nós sabemos o que precisamos fazer, isso nós sabemos. Então eu agradeço muito, deixo a vocês com muito carinho essa mensagem, que aproveitem, levem para a sua semana, para os seus familiares, pensem naqueles momentos profundos, de que sempre há coisas a serem realizadas. Agradeço muito, uma boa noite de tratamento, de cura a todos, que assim seja.